Muito bom dia, agronegócio, muito bom dia, AgriShow. Começou a maior feira de máquinas, implementos e tecnologias para agronegócio da América Latina, a sua edição de 2024, prometendo grandes surpresas, grandes inovações e novidades para o produtor brasileiro. Ontem os trabalhos oficiais já começaram, mas hoje, efetivamente, abertura ao público. E claro que o Notícias Agrícolas está por lá, te trazendo todas essas novidades em primeira mão. Nossas equipes já estão em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para garantir a chegada dessas informações para você por aqui no Bom Dia Agronegócio, que passa a ser, portanto, essa semana Bom Dia AgriShow. Vocês viram que estamos até em outro estúdio, né, para dar todo o espaço a este evento como merecido. Boas informações chegando para você nos próximos dias, a partir desta segunda-feira. Hoje é 29 de abril de 2024, são 8 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. E claro que além das informações da AgriShow, as informações que vão partindo deste evento, nós vamos também tratar do clima nos Estados Unidos, que foi um final de semana de chuvas melhores por lá. Vamos falar sobre o complexo soja, hoje todo em alta, apesar das quedas absorvidas ali pelos grãos, milho e trigo recuando. Vamos falar também sobre uma nova linha de crédito do BNDES que o ministro Carlos Fávaro, inclusive, lançou durante esta abertura da AgriShow. Enfim, essa e outras informações, todas elas que você sabe antes e primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio. E para começar os trabalhos, vamos checar os preços para início de conversa, né? Saber como é que a semana está se iniciando para as bolsas internacionais, essas já em funcionamento nesta segunda-feira. Bom, para a Bolsa de Chicago nós temos alta para a soja, como eu adiantei, 0,5% de ganho para 11 dólares e 82 centes por bushel. O milho cai um pouquinho, 0,03%, vai a 4 dólares e 50 centes. O trigo, 6 dólares e 13, 1,1% de baixa. Então, mercado recuando para trigo na Bolsa de Chicago. Ainda em Chicago, o complexo soja hoje todo trabalhando do lado positivo da tabela. Então, nós temos alta para o óleo, 0,4% de ganho, 45 centes mais 71 por libra-peso, e o farelo de soja, 346 dólares e 80 centes por tonelada curta, com uma alta de 0,6%. Vamos checar ainda as cotações na Bolsa de Nova York, onde o café volta a subir, tem 0,8% de alta, o açúcar 19 centes mais, o café subindo, né, como eu falei, 0,8% para 2 dólares e 25, mais 83 por libra-peso, agora sim a informação completa. Açúcar, 1,3% de alta para 19 centes mais 34 por libra-peso. Nós temos ainda o algodão com 1,8% de alta. Quem lidera aí os ganhos na soft commodities é o algodão, 1,8% de ganho para 82 centes mais 38 por libra-peso. Vamos começar a checar os demais grupos de commodities e a gente começa, como tradicionalmente fazemos, com o petróleo WTI. O WTI tem uma queda de 0,1%, vai a 83 dólares e 75 centavos por barril. No Brent, 0,2% de ganho para 88 dólares e 4 centavos. Entre as demais commodities que não agrícolas, apenas o petróleo cede, porque gás natural, ouro, prata e cobre sobem. O ouro sobe 0,2%, o gás natural 1% de alta, a prata 0,5% de ganho e o cobre 0,9% de avanço. Dólar Index tem 0,2% de baixa, 105.545 pontos. Isso mostra que parece ser um dia de um pouco mais de apetite ao risco por parte ali dos investidores, dos fundos, com todas as commodities em alta praticamente, salvo algumas ali, entre elas o petróleo e o trigo, e também o dólar index recuando. Então, e índices acionários também um pouco mais, né, olhando ali para esse cenário, então subindo um pouquinho, e todos eles esperando uma decisão importante que vem mais uma vez do Federal Reserve nessa semana, ou se vem só uma sinalização da decisão, né? Enfim, informações importantes que estão ali na conta do mercado financeiro, do macro cenário para estes próximos dias. Bom, checamos os preços, os mercados em funcionamento. Agora são 8 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília, hora de checarmos as nossas notícias da manhã. E a primeira notícia desta segunda-feira, desta semana, é essa nova linha de crédito do BNDES que foi lançada pelo ministro Carlos Fávaro e mais representantes do governo federal durante a abertura oficial
da AgriShow. O ministro Fávaro esteve neste domingo, então, na abertura da 29ª edição da AgriShow, lá em Ribeirão Preto, e em discurso, segundo as informações que nos chegam já na manhã de hoje, ele destacou a nova linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a CPR-BNDES, criada para ampliar o apoio ao setor agropecuário. Com a iniciativa, o crédito próprio do BNDES para o agronegócio brasileiro pode chegar a 10 bilhões de reais em 2024, uma informação que foi adiantada ao Notícias Agrícolas pelo secretário de Política Agrícola, eu ia falar o deputado, né? Não mais, o secretário Neri Geller. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Notícias, detalhando essas possibilidades de novas linhas do BNDES, entre elas essa que foi então anunciada pelo ministro Fávaro. Ele disse, abre aspas, o governo federal sempre esteve ao lado do nosso agro. A novidade desse ano é essa linha de crédito inovadora feita com o BNDES para apoiar os produtores rurais que tiveram dificuldades durante a safra por questões de preço ou de clima. E ele também afirmou que esta nova linha é uma medida complementar àquela autorização do Conselho Monetário Nacional, o CMN, para a repactuação das dívidas dos produtores. Ele complementou dizendo, é um pedido do presidente Lula para que todos os produtores que tiveram dificuldade possam prorrogar os seus investimentos. E agora temos essa nova linha de crédito para que possam se recapitalizar ou até mesmo pagar alguma dívida privada. Isso é investir no produtor, é investir na vocação brasileira. Bom, claro que é preciso checar os meandros dessa nova linha de crédito, entender se ela é acessível para o produtor, as taxas de juros, enfim, os detalhes todos que compõem, então, essa nova ferramenta de crédito para o produtor. Então, como vai funcionar a CPR-BNDES segundo as informações do mapa? O empréstimo será formalizado com a emissão de uma CPR-F ou com uma CDCA para uma instituição financeira credenciada que vai repassar os recursos do BNDES ao emissor dos títulos para utilização exclusivamente nas atividades agroindustriais. O limite do empréstimo para o cliente será de 20 milhões de reais a cada 12 meses, com prazo total de pagamento de até 60 meses, ou 5 anos, incluindo o prazo de carência de até 24 meses. A taxa final será composta pela remuneração básica do BNDES de 1,3% ao ano, a remuneração do agente financeiro de até 4,3% ao ano e pelo referencial de custo financeiro, que é a taxa de longo prazo, a taxa Selic, a taxa fixa do BNDES ou a taxa fixa do BNDES em dólar. Então, o que é a CPR, né? Também é importante a gente contextualizar. É a cédula do produtor rural, né? Ou financeira ou certificado de direito creditório do agronegócio. São essas ferramentas que o produtor já está habituado a utilizar, mas vem então a CPR do BNDES para complementar essa situação. De novo, busque o seu sindicato rural, a sua instituição, a instituição da sua cidade, do seu estado, para entender se essa ferramenta faz sentido para você, para sua gestão e principalmente para suas dívidas, porque essa resolução do CMN que foi apontada há alguns meses, né, acho que no mês passado, salvo engano, ela chega com a possibilidade do parcelamento e da repactuação de dívidas de parcelas de investimentos e não de custeios. Ela está direcionada a 16 estados e 4 culturas. Então é preciso saber se você se encaixa neste momento e se você se encaixa também nesta nova utilização. Mas hoje domina o noticiário voltado para o agro essa ferramenta que foi lançada ontem pelo ministro Fávaro durante a abertura oficial da AgriShow. 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora nós vamos de Ribeirão Preto para o meio oeste americano, para o Corn Belt, onde nos Estados Unidos acontece, né, está em desenvolvimento o plantio da safra 2024-25 nos Estados Unidos. E esse plantio se desenvolve em condições adequadas até este momento, condições favoráveis de clima permitem os trabalhos de campo acontecerem num ritmo também bastante satisfatório. E nesta segunda-feira nós iremos conhecer às 17 horas, horário de Brasília, quanto foi efetivamente o avanço do plantio da soja, do milho, do trigo de primavera e do algodão. E vamos também conhecer como estão as condições das lavouras do trigo de inverno, que na última semana tiveram um corte expressivo ali na classificação de boas ou excelentes, de 55% para 50%.
Esses números mexem muito com o mercado nesse momento, esses números de plantio e de condições de lavouras, e eles estão sendo bastante monitorados pelo mercado. Esse último final de semana foi um final de semana de chuvas melhor distribuídas. Antes deste final de semana, o que se via eram chuvas ali concentradas mais a leste do Corn Belt, a leste do meio oeste americano. E de fato, segundo nos explica o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do grupo Laboro, o que se observa é que esse final de semana foi de chuva melhor em estados como Iowa, Illinois, Missouri e Nebraska, o que, segundo afirma o seu Ginaldo, aliviou as áreas mais secas do oeste do cinturão. Agora, as atenções estão voltadas para os próximos dias. Eu vou trazer aqui o recadinho do seu Ginaldo para os próximos 10, mas na sequência nós vamos monitorar os mapas de chuvas para os próximos 5 e 7 dias. Mas primeiro, o recado do seu Ginaldo. Olha só, as previsões para os próximos 10 dias indicam boas chuvas de norte a sul para os estados de Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri e grande parte da região sul, enquanto os estados do leste e extremo oeste deverão receber chuvas abaixo do normal. Essas chuvas boas que chegarão a estes estados que eu citei, elas precisam ser monitoradas porque em excesso, boas quanto? Em excesso elas podem diminuir um pouquinho o ritmo do plantio, trazer certa lentidão aos trabalhos de campo se elas começarem ali a trazer um encharcamento para os solos, enfim, uma situação diferente. Então, é preciso monitorar e, de fato, os olhos todos estão agora voltados para as condições de clima no meio oeste americano e tanto elas são favoráveis e regulares para este período, para este momento, que os próprios mercados reagem com bastante cautela e com bastante tranquilidade e serenidade ao avanço do plantio da safra 2024-25. Então, vamos checar esses mapas mais curtinhos. Vamos conferir primeiro as chuvas previstas para os próximos 5 dias nos Estados Unidos e você vai ter uma imagem na sua tela para entender como é que estão esses mapas, essas chuvas aparecendo para você. Vejam que nós temos então para os próximos 5 dias essas chuvas mais bem distribuídas. Então, todos esses estados que eu falei, eles receberão chuvas mais volumosas, mais intensas, embora os volumes mais fortes, mais agressivos, estejam sendo esperados mais para os estados mais a leste. Então, Illinois, Indiana, Ohio ainda vai receber bons volumes, mas os estados mais a oeste, em especial oeste do cinturão, que são todas essas áreas coloridas em azul, roxo, vermelho e onde está verde também vai receber chuvas. Então, percebam que na esquerda da sua tela, quando a gente olha para o mapa americano, os volumes são mais, mais contidos, são menores. Então, é isso que se observa nesse momento. Esse é o mapa de chuvas esperadas para os próximos 5 dias. Volumes bastante elevados aqui, no coração dos Estados Unidos, onde está roxo em volta e vermelho no centro. Esse é o estado de Iowa, que é o maior estado produtor de milho dos Estados Unidos, segundo o maior estado produtor de soja. Então, essas são as chuvas esperadas para os próximos 5 dias. Vejamos como ficam as chuvas para os próximos 7 dias, lembrando que estes são mapas do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima do governo americano. É como um INMET para nós, o Instituto Nacional de Meteorologia. E aí você vê esse mapa para os próximos 7 dias. Uma situação bastante semelhante, pouco muda, as chuvas ficam menos intensas no oeste, agora no extremo oeste dos Estados Unidos, lá na pontinha, elas começam a ficar um pouco mais intensas. Uma região que nos chama atenção ainda é a região das planícies, ali as Dakotas do Norte e do Sul são regiões importantes na produção de trigo, o Kansas. Então, olhar para as regiões das planícies para entender o trigo, olhar para este coração dos Estados Unidos para entender, em especial, a produção de soja, milho e trigo de primavera. Boas chuvas sendo esperadas também para esse período dos próximos 7 dias. Destaques para os estados de Iowa, para o estado do Missouri e para o estado de Illinois. Illinois recebendo um pouquinho menos de chuvas, mas ainda muita chuva nos próximos 7 dias. Então, olho vivo no clima americano, checaram aí os dois mapas, 5 e 7 dias, e vamos trazer, claro, esses mapas detalhados e previsões até um pouco mais alongadas durante a semana e também ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas, certo? E claro que essa situação toda, ela vai sendo computada pelo mercado. Nesta segunda-feira, são 8 horas e 20 minutos, o nosso terceiro destaque
de notícias é a alta do complexo soja. Apesar de baixas no trigo e no milho, que aliás o trigo realizando lucros, corrigindo um pouquinho do que subiu nos últimos dias, na semana passada o trigo acumulou uma alta de 13% na Bolsa de Chicago, hoje corrigindo um pouquinho e precisando, né, de novas notícias, precisando de mais informações, ele vai sentindo então, perdão, ele vai sentindo então esse espaço, né? O complexo soja vai sentindo esse espaço para voltar a subir. Então, nessa manhã de segunda-feira, apesar dessa queda de 1,08% no trigo, 0,03% no milho, nós temos os preços da soja subindo entre as posições mais negociadas ali. O maio com 11 dólares e 65 cents por bushel, o julho com 11 dólares e 83, o agosto 11 dólares e 86, o setembro 11 dólares e 75. Aliás, os contratos julho e agosto recuperando patamares importantes, o agosto buscando ali os 11,90 novamente, todos os patamares importantes para formar preços melhores de soja aqui no Brasil. Nós temos aí altas que variam nesse momento para a soja de 4,75 a 6 pontos nessas posições que eu citei, nessas posições mais negociadas. Pois bem, além dos futuros da soja em grão, os futuros do farelo agora tem alta de 0,7%, 347 dólares por tonelada curta, o óleo 0,4% de alta para 45 centos mais 72. Ainda segundo essa avaliação do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, o mercado sobe num movimento de recuperação, retomando ali patamares importantes, buscando esse respiro, mas precisando ainda de novas informações, de novas notícias. O mercado continua bastante esvaziado de novas notícias, né? E isso vai dando esse tom mais cauteloso para o mercado, esse olho vivo no clima americano, como eu falei, até esse momento sem grandes surpresas, sem grandes sobressaltos, o mercado também vai caminhando sem grandes sobressaltos. Bom, o seu Ginaldo diz assim, ó, começamos a semana sem nenhum fato novo fundamental, pelo menos até agora, que possa movimentar as commodities agrícolas positivamente. Embora a Rússia tenha mantido os ataques contra a Ucrânia, não houve nenhuma repercussão sobre os embarques de grãos ucranianos. Então o mercado de grãos também não sentiu e nenhum espaço para puxar muito agressivamente os futuros da soja, porque milho e trigo ali trabalhando do lado negativo. E ele complementa dizendo que olho vivo no clima americano, porque ele diz assim, ó, apenas uma mudança radical no clima dos Estados Unidos será capaz de reverter a situação da grande oferta e da baixa demanda por soja, forçando os fundos na cobertura de posições. Quando ele se refere a esta baixa demanda por soja, ele se refere principalmente à baixa demanda pela soja norte-americana. O programa de exportação de soja dos Estados Unidos continua bastante enfraquecido. Na semana passada, as vendas semanais para exportação de soja dos Estados Unidos foram de pouco mais de 210 mil toneladas, mostrando esse enfraquecimento, ao passo em que a demanda pela soja brasileira continua bastante fortalecida. Em todo o nosso acumulado de exportações, né, de saídas de soja em 2024, nós já passamos de 32 milhões de toneladas, é recorde histórico para o período, superamos o mesmo período do ano passado e há uma competitividade da soja brasileira que está mantida. Ela é uma competitividade importante e ela vai, né, ocupando este espaço, vai ocupando esse momento da soja brasileira no mercado, como sempre acontece, mas com um pouco mais de força dada a nossa competitividade. Inclusive, o CPEA traz em destaque nesta segunda-feira essa valorização da soja brasileira quando ele se refere aos maiores preços, né, as maiores médias do ano, o CPEA aponta para o mês de abril, dizendo o seguinte para a gente finalizar esse comentário. Levantamentos mostram que os preços da soja estão mais firmes no mercado brasileiro, sustentados também pela valorização externa, além de prêmios e o dólar, que apesar de volátil, segue acima dos R$5. Olha só, as médias de abril até o dia 25 dos indicadores Exalc, BMF, Bovespa e Paranaguá, para Paranaguá e CPEA Exalc para o Paraná estão respectivos 2,2% e 2,9%
acima dos indicadores de março e já são maiores, os maiores desde janeiro de 2024. Naquele período, as preocupações com o clima sobre as lavouras da América do Sul impulsionavam os valores internos. Então, atenção a este mercado. Vá acompanhando a atualização disso aqui no Notícias Agrícolas, entendendo as oportunidades e participando delas, tão logo isso faça sentido para a sua gestão de comercialização. 8 horas e 25 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, você vai acompanhar nessa segunda-feira, e como toda segunda-feira acontece aqui no Bom Dia Agronegócio, o Dr. Leandro Marmo no quadro No Campo da Lei. Ele vai comentar a recente decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, sobre a questão do marco temporal. Contextualizando, Gilmar Mendes suspendeu todas as demais ações que pretendiam derrubar o marco temporal, lei promulgada em janeiro deste ano, para, na sequência, instalar um processo de conciliação em torno desta lei. E há um prazo de 30 dias para que PGR, AGU, o governo e outros representantes entre os parlamentares apresentem contrapropostas para o marco temporal. Então, o Dr. Leandro Marmo vai explicar em detalhes essa situação e, na sequência, você acompanha os relatos das realidades das safras Brasil afora enviados pelos produtores aqui para o Bom Dia Agronegócio, para o nosso momento Fala Produtor. Saudações aos amigos produtores rurais que acompanham o programa Bom Dia Agronegócio. Sobre o polêmico tema do marco temporal das terras indígenas, da pretensão do governo de dar ainda mais terras produtivas aos produtores rurais para virarem reservas para os índios. Acreditava-se que já era algo totalmente perdido após o longo debate ali entre STF e Congresso Nacional. Mas recentemente, graças a Deus, tivemos aí uma luz no final do túnel através de uma liminar concedida recentemente pelo ministro Gilmar Mendes do STF, o qual determinou a suspensão de todas as ações no Brasil que estão discutindo esse tema e determinando a constituição de uma comissão composta por representantes de produtores rurais, por indígenas e órgãos do governo, para que juntos possam criar a melhor solução sobre como se dará essa demarcação, respeitando maximamente o interesse de todas as partes ali estabelecidas e gerando uma segurança jurídica que não mais permitirá nenhum tipo de discussão, seja no Congresso ou no STF, sobre esse tema. Para vocês terem uma proporção do problema que nós estamos falando, hoje no Brasil as terras indígenas já equivalem a 14% do território nacional. O que significa o tamanho dessa área? Equivale a mais de 5 vezes o tamanho da Inglaterra. E a área que vem sendo reivindicada ampliaria para mais de 10 vezes o tamanho da Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia da correlação de terra para a quantidade de pessoas, hoje nós temos no Brasil 500 mil índios vivendo nas reservas. E, numa área equivalente a 5 vezes a área que eles residem, nós poderíamos ter 5 vezes a população de 60 milhões na Inglaterra. Ou seja, a gente poderia ter 300 milhões de ingleses vivendo na mesma área que 500 mil índios brasileiros vivem hoje. Com a pretensão deles de ampliação, a gente teria os mesmos 500 mil índios vivendo no equivalente ao que 600 milhões de ingleses viveriam hoje. Então a gente vê que é algo surreal, absolutamente sem sentido e desnecessário. Convenhamos, a área já é muito mais do que suficiente para viverem muito bem, e ainda dessas áreas envolveram a preservação ambiental, sendo absolutamente desnecessária a ampliação disso daí. O que o Supremo Tribunal fez agora, mais recentemente, através da decisão do Gilmar, foi trazer aí uma boia de salvação. Foi ressuscitar uma discussão sobre uma ótica de permitir que os produtores rurais de fato possam ter seus direitos respeitados, através dessa comissão que vai determinar, de certa forma, o que de fato serão as terras indígenas e o que de fato será assegurado, em definitivo, aos produtores rurais brasileiros. Particularmente vejo com muito bons olhos a decisão que foi concedida e tenho uma grande expectativa que esse será o meio adequado de se resolver da melhor forma possível para os produtores rurais. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você que nos acompanha, o que você acha? Você acha que realmente essa comissão, composta por representantes dos produtores rurais, dos índios e do governo federal, conseguirá resolver da melhor forma possível para os produtores rurais?
Meu nome é Leandro Marmo, sou CEO e sócio do escritório João Domingos Advogados. E de volta com o nosso Bom Dia AgriShow esta semana. Vocês viram que estamos em outra casa, estamos criando aqui um outro ambiente para você ir já se familiarizando. Essa semana a gente vai dedicar aos conteúdos também durante a AgriShow. E aliás, se você estiver na AgriShow ou se você estiver a caminho da AgriShow ou planejado para visitar a feira essa semana, mande vídeo para lá mande vídeo de lá para nós. Mande vídeo da AgriShow, da sua visita, da sua perspectiva da feira. A gente quer saber como é que tá por lá. Faz um videozinho, faz um vídeo selfie e mande para nós. O número para você mandar esse vídeo tá na tela, 19997670241. Isso vale para você que nos ouve também pela rádio Agro Hoje. Atenção, tá a caminho da AgriShow, ouvindo a Rádio Agro Hoje, chega lá, já faz um vídeo, manda para nós aqui pra gente transmitir durante esse momento Fala Produtor na AgriShow. A gente quer ver a tua perspectiva, ou usa esse QR Code que está na sua tela, aponta a câmera do seu celular para ele e já vai ser acolhido pela nossa equipe para receber esses vídeos. E a gente receber esses vídeos, manda, é importante, tá? Nome, sobrenome, cidade e estado. Isso é determinante para a gente dar o crédito devido às suas imagens. Bom, são 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília e agora nós vamos checar um pouco de como é que estão os desenvolvimentos das lavouras de segunda safra de milho em Mato Grosso no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia AgriShow. E quem nos ajuda nessa avaliação, neste início de semana, quem nos faz companhia nesta segunda-feira é o professor Rogério Coimbra, da UFMT, baseado em Sinop. Professor, sempre um prazer estar com o senhor, em especial aqui no Bom Dia Agronegócio. Essa semana o Bom Dia AgriShow. Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Carla, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Agronegócio. E é muito bom e sempre um prazer poder compartilhar um pouco dessa nossa agricultura pujante aqui do Mato Grosso, mesmo enfrentando os desafios. E é verdade, né, professor? Essa pujança, ela vai se transferindo e se refletindo nos campos de milho. E apesar de todas as incertezas e inseguranças que eram comentadas no início dessa segunda safra, que hoje já é a nossa principal safra de milho, né, professor? Me parece que Mato Grosso vai caminhando bem aí com a safrinha desse ano, apesar dos pesares, né? Exato, Carla, e gostei de você lembrar isso, né? Quando eu estudava e quando eu vim em 2006 para cá, a gente falava em segunda safra ou safrinha, e hoje a safra de milho ela é tão grande quanto em nível de tecnologia e produção, não em números, mas como a soja. Então podemos falar sim segunda safra. E o milho vai muito bem aqui no Mato Grosso, tirando o susto que nós levamos com a soja, que fez com que o produtor cobrisse no máximo os seus custos, aí poucas áreas com boas produtividades, o milho acabou tendo um privilégio com as chuvas
um pouquinho atrasadas, né? Então, as lavouras de milho têm ido bem no Mato Grosso. Semana passada eu tive com um grupo de produtores e técnicos e pude conversar sobre como está o milho na região. As chuvas que eram esperadas aconteceram. Havia um pouquinho de receio de excesso de chuva, principalmente agora na fase de florescimento e fecundação desses grãos de milho, porque a chuva em excesso pode lavar o grão de pólen e as altas temperaturas também preocupavam. Mas não, está indo bem, as lavouras estão sendo bem conduzidas. É lógico, tivemos alguns desafios aí quanto a pragas oriundas do final de ciclo de soja, e agora no finalzinho aqui há algum receio quanto a algumas doenças. Mas a safra tem ido bem com boas expectativas, Carla. Professor, o senhor sentiu uma, uma mudança no planejamento ou nos investimentos do produtor para essa segunda safra de milho, justamente diante desses sustos que a soja deu, do mercado de commodities, né, tentando ainda se recuperar, mas bastante pressionado? Isso não é uma situação só da soja ou só do milho, as commodities todas, salvo o café ali, que é a estrela do momento, mas a gente teve um momento de preços pressionados, o milho está em momento de pressão nesse momento. O senhor sentiu por conta disso uma diferença de investimentos do produtor nesta segunda safra em relação às anteriores? Carla, essa pergunta é muito importante pelo seguinte: depois dos eventos de pandemia e guerra na Ucrânia, agora a oferta dessas commodities vem se reestabelecendo, e isso acaba pressionando os preços para baixo em função da grande oferta, né? Tanto que até nos Estados Unidos nós estamos vendo uma redução da área de milho em detrimento à área de soja. Mas, mesmo havendo uma expectativa de redução, e a gente sabe que tanto o Brasil quanto o Mato Grosso tiveram uma redução das últimas safras para cá e da última para cá também, a tecnologia não deixa de ser investida e implementada. Não digo somente tecnologia quanto equipamentos ou produtos que nós aplicamos na lavoura, mas tecnologia em termos de materiais. Cada vez mais materiais desenvolvidos para a região em que o milho está sendo plantado, com tecnologias aderentes de controle de pragas e doenças ou resistência, e principalmente aquele milho capaz de resistir a períodos de veranico que se tornam cada vez mais frequentes. Se nós estamos falando do Mato Grosso, mas se nós voltarmos para a Bahia, que é um lugar que eu passo bastante por lá, nós vemos que os materiais estão cada vez mais adaptados e o produtor investindo em tecnologias como consórcio com as braquiárias para que esse milho produza e se desenvolva bem. Tanto que nós temos aí médias de produtividade na casa dos 110 sacos por hectare. Você pode dizer, puxa, é pouco perto do que se pode plantar, mas comparado com os outros anos, nós estamos falando de uma média muito boa para uma safra de milho, tanto no Mato Grosso quanto no resto do Brasil. Então, o produtor, ele reduz a área, mas ele não deixa de investir em tecnologia, Carlos. O que é determinante, né, professor? Porque em anos onde, de fato, as margens base preço estão pressionadas, estão estranguladas, se ele consegue também garantir produtividades mais satisfatórias, ele tem uma competitividade diferenciada no mercado também. Me parece que isso está sendo absorvido pela gestão desses produtores, não só na hora de fazer os seus negócios, depois da colheita, mas no pré-colheita, na preparação, no entendimento desse investimento para garantir produtividade, né? Exatamente. Se nós formos colocar no papel, a cultura do milho é uma cultura que naturalmente requer mais investimento. É uma cultura que tem uma população menor de plantas, a tecnologia nas sementes acaba fazendo com que o custo por hectare seja mais alto.
Os produtores já têm em mente, Carla, que o que eles precisam é ter uma boa margem de lucro nas safras que passam no seu hectare. Então, às vezes ele investe um pouco mais na soja, um pouco mais no milho, mas essa média dessas duas culturas, ela acaba tendo que elevar essa margem de custo de lucro do produtor. Então, esse ano, o milho está sendo primordial. Embora a gente esteja trabalhando aí com preços na casa dos R$ 35 a saca aqui em Mato Grosso, mas a soja, ela causou alguns prejuízos sérios, né? A gente fala de 8 a 80. Tem produtor que produziu 8 sacos por hectare de soja e outros que produziram 80. Mas nós tivemos 14% de redução geral na produção e na produtividade da soja aqui no Mato Grosso. Então, o produtor que entrou com o milho, entrou investindo em tecnologia para poder dirimir um pouco, né, mitigar esse problema que ele teve com a soja. Outro ponto importante, se você me permite, Carla, é que o Mato Grosso ele vem ampliando a cada ano o seu parque de usinas de produção de etanol de milho. E isso faz com que os produtores do entorno que conseguem fornecer essa matéria-prima para essas usinas acabam ganhando no frete. Então, uma diferença de R$ 5 a R$ 6 no saco em função do frete faz uma diferença muito grande para o produtor que tem o seu consumo próximo à sua propriedade. Então, isso tem ainda animado os produtores a investir na cultura do milho. Mas existem outras culturas que estão ganhando espaço nessa redução aí de quase 20% que nós tivemos na área do milho, Carlos. Professor, o senhor citou todo esse cenário, detalhou este cenário, e uma preocupação que os produtores têm tido, apesar dessa gestão tão otimizada que ele vem fazendo safra a safra, é com o ataque ainda da cigarrinha, que é algo que tira muito da produtividade, tira da renda, é um terror, né? O pesadelo do produtor de milho hoje é a cigarrinha, um inseto ágil, um inseto que se prolifera rapidamente. Como é que o senhor está avaliando a atuação da cigarrinha esse ano? A gente tem relatos de Paraguai sofrendo com infestações e ataques severos, Argentina com perspectiva de perda de, né, dependendo da instituição que a gente toma como base, perdas de até 10 milhões de toneladas na sua safra de milho. Como é que está essa situação para o estado de Mato Grosso, professor? Carla, não está diferente. E eu digo mais, né? No início da cultura do milho, o grande problema foi o percevejo barriga verde oriundo do final de ciclo da cultura da soja, que causa também estragos seríssimos por debilitar a planta. E a cigarrinha, ela vem se tornando nos últimos anos um inseto-chave na cultura do milho. O produtor tem se preparado, e aqui vale destacar que novas tecnologias de associação de químicos com biológicos têm trazido bons resultados. Mas sim, é uma praga beneficiada pelo clima, pelas variações de temperatura e umidade, que se prolifera muito rapidamente, e ela vê na cultura do milho uma cultura muito apta para essa praga. A gente diz que o milho é a picanha da cigarrinha, e ela acaba transmitindo algumas viroses e reduz, sim, área foliar e produtividade. Há uma guerra muito grande na busca de materiais que são mais tolerantes e, sim, no manejo dessa praga com associação entre biológicos e químicos. Mas quem não consegue controlar ou quem não se prepara, quem não usa inteligência de dados e histórico do que vem acontecendo para esse manejo, pode sofrer perdas significativas, sim, na sua produtividade e, por consequência, na produção do município, do estado, né, e da região. Professor, quando a gente olha para a cigarrinha, tal qual a mosca branca, por exemplo, que agora está castigando lavouras de feijão, castigou a soja também nesse final de temporada, principalmente, quando a gente olha para a cigarrinha e pensa nesses ataques ao milho, a gente está falando principalmente de uma necessidade do produtor de revisitar importantes informações de tecnologia, de aplicação. É isso que faz diferença também no controle, no manejo da cigarrinha?
Carla, não só a tecnologia de aplicação, mas sim a tecnologia como um todo, né? A rotação dos princípios ativos, a adoção das tecnologias dos biológicos que traz bons resultados, e sim, né? Como a cigarrinha ela é um alvo e é um inseto muito pequeno, a forma de aplicação para que o produto possa entrar em contato com ela, né, com o inseto e controlá-la é fundamental. Mas mais do que isso, Carla, o manejo integrado dessa praga. Porque não adianta você simplesmente fazer o uso de aplicações consecutivas e, às vezes, gerando até resistência a determinadas moléculas a esse inseto. Então, o produtor ele tem que fazer um manejo integrado, entender o seu nível de dano econômico, sempre, é lógico, com o auxílio de um engenheiro agrônomo, de um técnico para isso, para que a cultura não atinja o seu nível de dano econômico. É uma cultura, é um inseto sugador, ele é praticamente imperceptível até que você entre numa lavoura infestada e bata no milho e vê a quantidade de inseto voando. Sim. E a gente tem que lembrar que esses insetos que são sugadores, assim como ocorreu na soja, muitas vezes não traziam preocupação ou problemas, né? E às vezes o uso ou a adoção de algumas tecnologias são importantíssimas, como as tecnologias de controle de lagartas, acabam priorizando o desenvolvimento de outras pragas, como aconteceu com o trips na soja, né, que era uma praga que não atacava a cultura e esse ano teve uma importância muito grande. Então, o manejo, o uso da inteligência como tecnologia, monitorar essa praga, verificar quais são possíveis plantas hospedeiras e fazer um manejo de aplicação correto, rotacionando produtos e intercalando ou associando a biológicos, tem dado resultados muito positivos. Professor, eu quero muito lhe agradecer, né? E sempre que o senhor tá junto conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, falo que eu poderia conversar com o senhor até meio-dia e eu tinha perguntas para fazer para o senhor. Mas pelo nosso tempo um pouquinho mais ajustado, eu quero muito lhe agradecer pela companhia, por esse relato tão completo sobre a segunda safra, mas principalmente sobre como todos esses relatos trazem orientações importantes para a nossa audiência, que é maciçamente de produtores rurais. Então, muito obrigada por começar a semana conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Espero que a gente logo possa falar novamente. Com certeza, Carla, muito obrigado a você, a toda a sua equipe e a todos que nos ouvem. Uma ótima safra e uma semana abençoada. Até Amém. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma semana abençoada para o senhor também. Até a próxima, professor. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Conosco o professor Rogério Coimbra, da Universidade Federal do Mato Grosso, e ali baseado em Sinop, trazendo essas informações importantes, condições climáticas, condições de mercado, os investimentos do produtor e como é importante ouvirmos, né, de um profissional como o professor Rogério Coimbra, que o produtor brasileiro, ele, apesar de reduzir a área por necessidade, porque o mercado não estava estimulante e tudo mais, não diminuiu os investimentos ali para garantir a sua produtividade, para garantir a segurança das suas lavouras, sanidade das mesmas. Então isso é determinante, mostra que o produtor é um produtor completamente consciente e atento aos desafios que o campo vem lhe impondo safra a safra. O dinamismo da agricultura brasileira é também o dinamismo do produtor rural. Bom, são 8h47 pelo horário oficial de Brasília e, como eu falei, bom dia AgriShow, e por isso a gente vai começar a receber as informações que vão chegando direto desta 29ª edição da feira em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A gente vai conferir um recado que acaba de chegar de Guilherme Dorigatti, um dos repórteres do Notícias Agrícolas, que está lá na AgriShow 2024. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal do Bom Dia Agronegócio. Estamos aqui já na AgriShow 2024, mais uma edição da maior feira do agronegócio brasileiro em Ribeirão Preto. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal do Bom Dia Agronegócio. Estamos aqui já na AgriShow 2024, mais uma edição da maior feira do agronegócio brasileiro em Ribeirão Preto. Notícias agrícolas marcando presença aqui no estande da Sicredi, mas o material, a movimentação já começou desde ontem. No domingo aconteceu a abertura oficial da AgriShow aqui na feira e também aconteceu um evento à noite voltado à discussão do agronegócio e da geopolítica mundial. Nele estiveram presentes autoridades e lideranças do agro e da política brasileira, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, os governadores de São Paulo, Tarcísio, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também deputados, ex-ministros,
o Aldo Rebelo falou por lá também, Bia Kicis, deputada, o Pedro Lupion, presidente da FPA, também esteve por lá, ex-ministros como a Tereza Cristina, o ex-ministro do Meio Ambiente também por lá, muita gente importante debatendo o agronegócio, a geopolítica mundial, e essa matéria especial produzida pelo Notícias Agrícolas já está lá no site para o pessoal acompanhar ao longo da próxima semana. Muito conteúdo direto daqui e a gente vai se falando nesses próximos dias, Carla. Até lá! Receberam aí o recadinho do Guilherme, né? Uma das nossas equipes estará baseada lá no stand do Sicredi para te trazer informações ao longo de toda a extensão, toda a duração da AgriShow 2024. Neste stand e pelo Guilherme nós receberemos muitas informações de mercado, informações do mercado de crédito especificamente, as ações e ferramentas que o Sicredi vai oferecer durante a AgriShow e quais são as soluções que tem apresentado. Vai ser um mercado difícil, um mercado de crédito um pouco mais escasso, um pouco mais elevadinha as taxas de juros, porque talvez elas não estivessem ali, se esperava, né, uma redução um pouquinho mais intensa da Selic. O plano safra está batendo na porta, o 24 e 25, e ainda tem algumas condições sendo construídas ali para o plano safra 24 e 25. Então, deste stand virão informações importantes para você ao longo de toda a AgriShow 2024 com o Guilherme Dorigatti e toda a nossa equipe que está lá para te garantir essas informações. E claro que você vai acompanhando tudo isso aqui também no Bom Dia AgriShow. Bom, e não se esqueça, tá na AgriShow, tá a caminho da AgriShow, tá se planejando para ir para a AgriShow? Faça o seu vídeo de lá e mande para nós, para o nosso momento Fala Produtor, direto na AgriShow. O número é 19 99767 0241, eu vou repetir, 19 99767 0241, ou você pode usar esse QR Code que está na sua tela. Escaneie o QR Code, vai ser recebido ali pela nossa equipe, no nosso WhatsApp. A gente quer receber esses vídeos e transmitir aqui no momento Fala Produtor, direto da AgriShow. Eu estou esperando seu relato. 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para a gente concluir as nossas notícias da manhã, eu quero trazer um pouco mais de informação sobre a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul, para o sul do país de uma forma geral, mas especificamente para o estado gaúcho, onde mais chuvas intensas estão sendo esperadas, segundo as previsões mais atualizadas. Os estados do sul do Brasil, nos informa a Climatempo, continuam sob a influência de sistemas meteorológicos ativos, resultando em um padrão de chuvas persistente. Essas condições de tempo têm impactado várias regiões, trazendo volumes significativos de chuvas ao longo de abril. Tendência que nos próximos dias mais chuva se concentra em boa parte do Rio Grande do Sul e também do estado de Santa Catarina. Durante todo este mês, que termina amanhã, né? As chuvas têm sido uma constante preocupação para os habitantes do sul do Brasil. Em áreas urbanas como Florianópolis e Curitiba, as precipitações excederam as médias históricas mensais. Em particular, Florianópolis viu um acumulado impressionante de 363 milímetros de chuva, muito além da média climatológica de 116 milímetros para este mês de abril, e consolidou-se como a terceira capital mais chuvosa do Brasil. Curitiba registrou um total de 124 milímetros de chuvas até o dia 25, superando significativamente sua média mensal de 88 milímetros. Já o Rio Grande do Sul não fica atrás. Em localidades como Uruguaiana e Santiago, os volumes também foram notáveis, alcançando 242 milímetros de chuvas registrados em Uruguaiana e 312 em Santiago. Lembrando que há regiões do Rio Grande do Sul ainda colhendo soja e sofrendo para terminar essa colheita em função justamente dessa condição de excesso de chuva. Lembrando também que a partir de maio começa o plantio da safra de trigo e das demais safras de inverno. Precisamos monitorar o clima por lá para saber se esses solos não estarão encharcados ou se essas chuvas excessivas poderão impedir ali os trabalhos de campo de forma ideal para esse momento, né? E o produtor de trigo está muito alerta depois de tudo que sofreu no ano passado, com quebras expressivas, não só por adversidades climáticas, mas pela alta incidência também de doenças no trigo. Então, atenção, você que está no sul, mais chuvas previstas para os próximos dias. E ó, são 8 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes de nós irmos para o nosso quadro do Fala Produtor, vamos aqui conversar com a nossa audiência. Aliás, se você quer mandar mais alguma pergunta, se quer trazer algum relato, enfim,
vá mandando por aqui, porque antes eu quero te convidar para assistir uma reportagem que já está no site, também pelo Guilherme Dorigatti, sobre um evento que aconteceu pré-AgriShow. Foi o AgroTalks, que reuniu ali nomes importantes da política e do agronegócio para tratar do cenário para o Brasil. Entre estas lideranças políticas, né, esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro, ali junto com Bia Kicis, Paulo Guedes, Michel Temer, Aldo Rebelo, todos eles tratando, né, conversando sobre o atual momento do agronegócio, o atual momento político e econômico do Brasil e, claro, o que está previsto, o que o futuro nos reserva. Então, esta reportagem de Guilherme Dorigatti já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Logo que terminar o Bom Dia Agronegócio, você já pode dar o play e ficar, né, por dentro de tudo que esses grandes nomes da política e do agronegócio discutiram na noite de ontem lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 8 horas e 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora sim, vamos conversar com a nossa audiência. Vamos ao nosso quadro Fala Produtor. Bom, lembrando que vou te chamar de novo para mandar o seu relato, tá? Quero muito ver a sua perspectiva sobre a AgriShow. Tá começando hoje e usa esse QR Code que tá aqui na sua tela, ou se você tá só nos ouvindo ou nos ouvindo também pela rádio Agro Hoje, 19 99767 0241. Eu vou repetir, 19 99767 0241. Faça um vídeo simples, curto, mande para nós, nome, sobrenome, cidade e estado. E a gente vai passar aqui no Bom Dia Agronegócio, que esta semana, Bom Dia AgriShow. Bom, às 8h55, quero mandar bom dia para Lúcia Rota, da Fazenda Rota, em Cabeceiras, Goiás. Bom dia. Bom dia para o Fabiano, para o Francisco Garcia, para o William Alves, para o Márcio Ueno, para o Heraldo Marchetti, também para a dona Eliana, para o Valdir Ramos de Oliveira, para o seu Bernardino Tartari, que está sempre conosco. Obrigada, viu, seu Bernardino? Temos também conosco o Diego Simeonato. Muita chuva aqui no norte do Rio Grande do Sul. Era aí que eu queria chegar. Tô sentindo que tá difícil terminar aí a safra 2023-24, né, Diego? Mande um vídeo para nós, faça um vídeo dessas chuvas excessivas e manda pra gente aqui pro Momento Fala Produtor, viu, Diego? É importantíssimo, muito rico e a gente consegue expandir o alcance da sua informação. Bom dia para Tassiane Magalhães, bom dia, Carla. Bom dia para Michele Pérez, que complementa a informação do Diego. Bom dia, o clima não colabora, que ciclo complicado, do começo ao fim. Pelotas, no Rio Grande do Sul. Michele, mesma coisa. Faz um vídeo para nós das dificuldades que vocês estão tendo por aí, ou do excesso de chuvas, enfim, do que você achar mais evidente para esse momento, né, mais relevante para registrar essas dificuldades que vocês estão tendo aí nessa finalização da safra 2023-24, manda pra gente e a gente vai transmitir aqui no Fala Produtor, tá? Bom dia pro Ivan, que tá me perguntando se a CME vai funcionar no dia 1º de maio. Olha, até esse momento, tudo funcionando, viu, Ivan? É feriado. É um feriado que se estende a outros países também. Quarta-feira é feriado do Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalhador, mas trabalha normalmente a Bolsa de Chicago e também a Bolsa de Nova York. Obrigada pela sua pergunta. Se a gente já consegue dar o recado para todos. Bom dia para o Danilo Padovani, para o Leandro Moura, para o Renato Lourenção. Aliás, eu quero fazer aqui uma menção especial ao Renato, que outro dia eu falei que o Bom Dia Agronegócio está sendo transmitido em cooperativas, em revendas, em sindicatos rurais, em associações de classes, né, em empresas, e o Renato me lembrou aqui, ó, em supermercados. O Renato atua com supermercados em Bauru, aqui também no interior de São Paulo, e ele falou, Bom Dia Agronegócio sendo transmitido também em supermercados, o que é ótimo, né, porque aí, quando as pessoas estão ali comprando, achando que a cenoura tá cara, a batata tá barata, o leite tá pela hora da morte, aí eles podem entender o que tá acontecendo. Então, ter essa conexão é determinante. Obrigada pela sua iniciativa, viu, Renato? Então, se você atua nesse mercado, tá nos ouvindo, bota o Bom Dia Agronegócio para tocar aí também no teu supermercado, na tua mercearia, no teu mercadinho, enfim. Neif Lima, bom dia, Mãe do Rio, estado do Pará, chuvas regulares na região, gado, preço baixo, laranja em alta, incentivos à implantação de sistemas agroflorestais na região, capim no foco no sequestro de carbono. Neif trouxe aqui uma série de informações importantíssimas, né? Isso é muito bom, muito positivo e realmente traz uma amostra de que o Pará está
né, numa trajetória altíssima de desenvolvimento no agronegócio. Ótimo. Bom dia para o seu José Passarini Neto, bom dia time Agro de Curitiba, ótima semana para o senhor também. Para o time da LG Comércio de Cereais, para o seu José Natal, para o Paulo Lima, para a Lilian Henk, para o Márcio Maciel, para a Leico Narita Arita, Aline Bocalã, muito calor em Bonito, no Mato Grosso do Sul, pessoal da família Burgel, e também para o Gustavo Almeida, de Massachusetts. Olha aí! Eita, que o Bom Dia Agronegócio vai transpor todas as fronteiras e barreiras possíveis e a gente vai alcançar todos os cantos desse planeta, vocês vão ver só. Senhoras e senhores, 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. De novo, hein? Vai conferir a reportagem do AgroTalks de ontem, sensacional. E a partir de agora, informações que chegam para você direto da AgriShow 2024, aqui no Notícias Agrícolas, semana especial e dedicada a este evento tão importante. Acompanhe aqui pelo noticiasagricolas.com.br. A gente está te esperando. Continue conosco, boa semana e até amanhã.